Capítulo 2 A Lei do Retorno. Continuemos a observar. Dissemos que, dada a premissa colocada por nós, o fenômeno tende a se concluir segundo a direção que lhe foi dada no início. Estudemos agora como prever, em unidades de tempo, a velocidade com que o fenômeno chega à sua conclusão na fase dos efeitos. Nem todos os casos são simples, derivados de uma conduta exclusivamente positiva ou negativa. O decurso do fenômeno é tanto mais linear e a solução tanto mais rápida e fácil, quanto mais monocromática é a sua composição, isto é, quanto mais decisivamente prevalecer uma das duas características, seja de positividade ou de negatividade. Um caso construído por um só destes elementos, ou seja, com 100% de uma só destas duas qualidades, é de rápida solução. Isso acontece porque nessa condição, todas as forças em ação são orientadas e dirigidas para uma mesma conclusão, seguindo em uma única direção e, portanto, tendendo todas a convergir para um único fim. As complicações e os atrasos da conclusão verificam-se quando o caso é composto de qualidades positivas e negativas ao mesmo tempo, porque então elas resultam contrastantes e divergentes, em vez de concordantes e convergentes na direção de uma única solução. Nessas condições, o desenvolvimento do fenômeno prolonga-se até que se estabeleça uma prevalência na direção das forças em um dado sentido. Assim, é necessário esperar que se esgote o impulso das forças do tipo que está em percentagem menor, porque só então o tipo oposto pode se afirmar e vencer, prevalecendo em uma única direção. Nesse ínterim, pode-se chegar a resultados temporários sem uma expectativa definida ainda, em razão de terem sido determinados por impulsos positivos e negativos não delineados. Estes são casos mais complicados, nos quais é mais difícil ver o funcionamento da lei. Mas comecemos com a descrição de um tipo de caso simples, de modelo monocromático no negativo, com resultado rápido e evidente pela presença exclusiva de forças de uma dada qualidade e ausência daquelas de qualidade oposta. Em nossas experiências no laboratório da vida, pudemos assistir à operação cirúrgica da punição por falta de retidão, presenciando a solução de um caso de negatividade. A operação nos impressionou pelas seguintes qualidades. Primeira, a exatidão com que o efeito correspondeu à causa, conservando-se do mesmo tipo de forças postas em ação, mas retornando ao emitente em vez de atingir o indivíduo ao qual elas se destinavam. Segunda, a precisão com a qual foi centralizado o escopo, sem atingir quem quer que estivesse próximo do alvo. Terceira, a rapidez do desenvolvimento e da conclusão do fenômeno. Quarta, a convergência dos impulsos em direção àquele resultado final. Quinta, a significativa massa dos resultados obtidos em relação aos mínimos meios usados, isto é, o rendimento obtido com eles durante o trabalho realizado. Perante tal espetáculo, tem-se a sensação de ver a face da lei, não sendo possível conter, ao fim da experiência, um grito de maravilha quando se observa o seu perfeito funcionamento. Não se trata de sonhos. Qualquer pessoa pode verificar a existência de um caso semelhante a esse, controlando as suas conclusões. Mas tudo isso corresponde a uma lógica que nos autoriza a admiti-la, mesmo porque, confirmando a nossa tese,
existe a visão da unidade fundamental da lei. Observemos agora outro caso, que podemos chamar policromático, onde fica diminuída a velocidade com a qual o fenômeno chega à sua conclusão. Tratemo-lo com análise precisa. Tudo depende das forças existentes no campo em que o caso se desenvolve. Temos o indivíduo que age em sentido negativo para obter vantagem em prejuízo de um terceiro. Isso é contra a lei. Esta negatividade e o dano correspondente deveriam agora recair sobre o promotor, com isso resolvendo o que é um simples caso de falta de retidão, como o precedente. Mas, pelo contrário, esse homem continua sem ser perturbado em sua violação. A sanção de sua culpa permanece suspensa. Mas por quê? Aqui o caso se complica, porque as forças postas em movimento por ele estão no mesmo campo e combinam-se com as forças movidas pelo ofendido, que se encontra em fase de pagamento do seu débito para com a lei, e por isso necessita da experiência corretiva do seu erro passado. Então, a ação punitiva da lei contra o opressor, por causa do mal praticado, é freada pelo bem que ele faz, tornando-se útil ao executar, segundo a lei, a função de seu instrumento na imposição de uma lição corretiva ao oprimido. Eis aí, em favor do opressor, o impulso positivo, que interrompe momentaneamente o impulso negativo contra ele pelo mal que fez. Combinam-se assim dois valores opostos: a injustiça por parte do opressor, negatividade anti-lei, e a justiça por parte do oprimido, que paga seu débito, positividade segundo a lei. Esta é a razão pela qual o primeiro, que faz sofrer o segundo, pode continuar a fazer o mal, não obstante seja justo ele passar dessa posição àquela do próprio pagamento, como de fato acontecerá mais tarde. Assim, tão logo o opressor tenha cumprido sua função de instrumento punitivo, segundo a lei, o fenômeno chegará à fase de pagamento também para ele, que terá de efetuá-lo sofrendo a lição corretiva que o espera. É natural que, quando a opressão feita por esse homem tiver purificado e redimido o seu oprimido de toda a negatividade que o agravava, o opressor seja então abandonado a seu destino, pois a sua missão foi cumprida. Naquele momento, não havendo mais razão para esperar, a lei passa a exigir o seu pagamento. Finda a fácil vitória do mal, cai a ilusão de ter sabido evadir-se às sanções da lei sem prestar contas. Pode-se encontrar muitos casos assim, mas sempre em função do mesmo princípio básico aplicado em posições diversas. Então, uma vez compreendida a técnica de seu funcionamento, cada um poderá traçar o esquema do fenômeno até a sua conclusão final. É necessário, porém, ter em conta que, na realidade, não encontramos casos isolados, mas sim uma concatenação de casos, razão pela qual os efeitos de um se encravam nas causas de outro como fios entrelaçados, que afundam suas raízes no passado. Isso porque, em vez de pagar e liquidar o débito, procura-se fugir dele, criando-se assim novos débitos. Assim, a semeadura de causas negativas não termina nunca, e o imenso fardo de dores que pesa sobre a humanidade não se esgota, tornando-se seu patrimônio natural e constante. Com esta técnica, podemos conhecer qual será o nosso futuro observando as forças que pusemos em movimento,
pelas quais o nosso destino é construído. É necessário ter compreendido que os efeitos têm natureza do mesmo tipo das causas que pusemos em movimento, como determinante deles, conservando assim as qualidades positivas ou negativas de que foram saturados ao nascerem. Portanto, quando as causas que lançamos, visando algo útil para nós, são contra a lei, elas se voltam contra nós em posição invertida, para prejuízo nosso. Quando, porém, elas são segundo a lei, então se voltam a nosso favor. Existe, assim, a lei do retorno, segundo a qual recebemos, em forma negativa, aquilo que lançamos negativamente, e em forma positiva, aquilo que lançamos positivamente. Eis então a que resultados leva a tentativa de querer ser astuto para fraudar a lei em vantagem própria. A lei em si mesma é invisível como um espelho, o qual, por si mesmo, permanece vazio, pois nele nada se vê senão uma imagem refletida. Mas tão logo nos colocamos em sua frente, eis que ele nos reflete tal como somos, restituindo-nos a nossa imagem igual ao modelo, com as mesmas qualidades, mas em posição invertida de retorno. Estejamos atentos, portanto, para cada ação nossa, porque as nossas obras nos seguem e recaem sobre nós. É necessário compreender que o mundo, em substância, é regido por um princípio de ordem, razão pela qual o segredo do verdadeiro sucesso não está em tentar modificar este princípio para a vantagem nossa, mas sim em segui-lo enquadrando-se nele. O caos se encontra somente no exterior, na superfície, e não obstante a nossa resistência, está sempre sendo corrigido e recolocado na ordem da lei, que é a força íntima pela qual tudo é dirigido. Assim, querer ser forte para se impor não serve senão para lançar sobre nós a reação da lei, que não admite ser violada. Conforme o seu volume e a simplicidade de sua estrutura, o fenômeno de retorno pode ter maturação mais ou menos rápida. Quando as causas são poucas e lineares, tratando-se de um só indivíduo, chega-se logo à conclusão. Mas quando se trata de muitas causas conexas e complexas, como no caso de nações e povos, a conclusão é mais laboriosa e lenta. É necessário compreender que cada defeito é uma dissonância pela qual nos afastamos da lei, um ponto débil perante ela e, portanto, um erro a ser corrigido, que por isso volta-se sobre nós em forma de débito a ser pago. A causa de tudo isso somos nós, porquanto nos colocamos em posição de desordem dentro da ordem, lançando-nos contra ela em nosso próprio prejuízo. Ora, se não sabemos nos enquadrar, a lei, em vez de uma casa, será para nós uma prisão. E a lei pode ser uma casa bastante cômoda para se morar. Contudo, não sabemos nos mover dentro dela, porque somos feitos de desordem. O sofrimento que se segue, quando nos lançamos contra suas paredes, serve para nos ensinar a viver na ordem e, assim, transformar o cárcere em uma ótima casa. O homem invoca a liberdade, mas que tipo de liberdade? Trata-se de uma liberdade da desordem, aquela que o leva a se chocar contra as paredes da lei. Buscando tal liberdade, o homem lança as causas de uma autopunição corretiva, que terminará por forçá-lo a se enquadrar dentro da ordem. Nas revoluções aflora sempre a escumalha, justamente aqueles que mais clamam por liberdade, com lutas e destruições. Fala-se então que as revoluções devoram seus filhos.
Mas por quê? Porque este é o efeito que recai em cima deles, imposto pela causa por eles mesmos posta em movimento, a qual tem de ser do mesmo tipo, de modo que eles, por terem matado, são agora mortos. Trata-se de receber como restituição o mesmo impulso que eles próprios colocaram em movimento. Dadas estas leis, não deveriam tremer aqueles jovens que hoje vemos entregarem-se aos vícios, ao ócio, aos estupefaciantes, etc., se compreendessem de que efeitos estão semeando as causas? É certo que nas revoluções são necessários também os destruidores. Mas que fim têm eles? Uma vez que executaram sua função, a lei os destrói e deixa vencer os construtores, que servem para ela avançar. O que é negativo não tem direito à vida e, portanto, logo acaba sendo morto. Eis que cada um pode estabelecer uma contabilidade própria de débito e crédito em sua conta corrente pessoal, posta perante a justiça da lei. Esses débitos e créditos não são constituídos de valores econômicos, mas sim dos superiores valores morais, dotados de mais vasta capacidade do que os materiais, que frente a eles encontram-se em posição subordinada. Pode assim ser paupérrimo o mais rico e poderoso homem da terra, se ele tem débitos a pagar para com a lei, assim como pode ser riquíssimo o mais pobre e humilde homem da terra, se ele tem créditos a haver com a lei. Essa é a contabilidade que realmente vale, aquela na qual está a base da vida, sendo decisiva para ela, porque não permanece limitada apenas ao campo dos bens e do dinheiro, mas abrange todas as expressões da vida, em cada um de seus aspectos, como saúde, afetos, felicidade ou dores. O bem ou o mal que recai sobre nós dependem da dose de positividade ou negatividade que colocamos em nossas contas com nossos atos. Final do capítulo 2.